com base na cultura, entendeu? Vai ser o rap, vai ser o hip hop, vai ser o grafite que vai fazer a galera se engajar, assim. E eu acho que o movimento estudantil ele perde uma oportunidade muito grande de fazer essa disputa culturalmente, entendeu? De formas que as pessoas se divirtam e gostem de fazer parte do movimento estudantil. Assim, essa proibição de festa, ela vem muito nesse sentido de acabar barrando, né? O meu, por exemplo, ali na São Fernando onde eu estudo, a gente não tem... a gente não tem capacidade de, por exemplo, fazer um grafite na parede, entendeu? Isso, tipo, é uma forma de manifestação. E para além disso, assim, a gente... A questão de financiamento mesmo, né? Tipo, as companheiras da Primavera, assim, colocaram a questão do financiamento, só que, gente, tipo, na boa, vocês fazem toda a gestão há muito tempo, entendeu? Esse problema do financiamento a gente reconhece, mas, assim, a função do DCE criar formas de financiamento, entendeu? As festas, eu sei que era uma delas, assim, tipo, vocês perderam e tal, nós todos perdemos, mas, assim, a gente tem outras formas também. Antes da última pergunta, eu gostaria de reiterar para a plateia que eu preciso das perguntas que vocês vão fazer para qual chapa, porque senão a gente perde a organização. Tudo bem? Aí eu gostaria de pedir que se vocês forem fazer alguma pergunta para chapas que vocês entreguem aqui, ou entreguem pelo menos para qual chapa vocês querem fazer a pergunta. Tudo bem? Lembrando que precisa do nome de vocês, do nome da chapa, pelo menos, que mesmo que não tenha pergunta, porque é só uma pergunta por chapa, tá? Bom, agora a última pergunta para encerrar a rodada. Por favor, explica contra o golpe. Não. Enfim, eu queria perguntar para a chapa Primavera que, assim, perguntar por que de fato, já que vocês estão se desculpando, para vocês explicar para a gente, por que de fato vocês não convocam umas assembleias gerais? Vocês têm medo de fazer algum tipo de assembleia ou algo do tipo? Foi como uma eleição agora, tipo uma eleição relâmpago com menos de praticamente uma semana para a gente fazer campanha. Eu sou calouro, quase que eu não fico sabendo das inscrições, etc. Sobre isso, mais ou menos. Gente, para esclarecer algumas coisas. Essa eleição não foi tirada da nossa cabeça, ela foi deliberada em um congresso dos estudantes que contou com delegados eleitos na base de praticamente, acho que foi todos os cursos da USP, se não me engano. Acho que foi quase todos, se não foi todos. Mas enfim, deliberou isso, deliberou o calendário eleitoral, porque a gente está com um problema desde 2012 com o calendário eleitoral, porque teoricamente as eleições, estatutariamente, as eleições do DCE são no fim do ano, só que com a greve de 2012, 2013, a gente teve que adiar as eleições e isso gerou um descompasso no calendário eleitoral. Por isso, esse ano, em 2016, a gente vai ter duas eleições, uma agora no começo do ano, que foi para poder renovar a gestão e não ficar a mesma gestão durante mais de um ano, que também é estatutário, e outra eleição no fim do ano para poder regulamentar o calendário. Isso são informações que estão disponíveis, enfim, nas resoluções do Congresso da USP, estão disponíveis no nosso site. A gente fez divulgação ao longo do Congresso e a gente convocou o CCA eleitoral para fazer tudo isso. Não foi nada do que a gestão anterior tirou da cabeça. Hoje em dia, a gente não tem mais a gestão do DCE não existe mais, ela é uma comissão gestora, também deliberada em CCA, por isso que, por exemplo, diante da ocupação da SAS, a gente não tem como chamar a gestão não tem como chamar uma Assembleia Geral, porque isso envolveria chamar uma reunião da comissão gestora, que seria um espaço que teria que marcar com antecedência e não consegue garantir a dinamização desse movimento que seria necessário. Inclusive, por isso que a gente reivindicou essas eleições no começo do ano, para não passar o ano inteiro com comissão gestora. E aí, a última coisa que eu queria falar, eu esqueci. A Assembleia, obrigada. A Assembleia, a gente tem o costume de chamar Assembleia, mas a gente acredita firmemente de que a Assembleia são são uma ferramenta importante nos momentos de ascenso. Oi, eu estou na USP desde 2012, acompanhando o movimento estudantil, e eu acho a sua resposta muito boa, já ouvi ela algumas vezes,
mas ela não responde o problema, porque o problema começou em 2011. Em 2011, após a ocupação da reitoria, que vocês boicotaram durante uma assembleia, houve o risco da direita ganhar a eleição no DCE e nós propomos o adiamento da eleição para o começo do ano para evitar isso. Em 2011, teve 2 eleições, 2012 não teve eleição, depois 2013 teve 2 eleições, foi uma só, aí 2014, mas está uma bagunça desde 2011, essa que é a verdade. E o problema é que vocês, apesar de sempre jogarem a culpa ou para o CCA, para a comissão gestora, para o Congresso, finalmente a política de vocês é a política que esses órgãos deliberam. Então eu queria uma explicação um pouco mais no mundo real, porque a gente sabe, vocês são contra a realização de assembleia, porque em assembleia, onde tem um movimento estudantil de verdade, vocês sempre são ultrapassados. Vocês são contra organizar uma eleição do DCE de verdade, porque se houver um debate real com os estudantes, porque aqui, me desculpem vocês que estão aqui, acho muito importante, mas isso aqui não é um debate real. Tem 20 pessoas aqui. Quantas pessoas tem na medicina? Quantas pessoas tem na USP? Acho que são mais de 100 mil alunos e, sei lá, menos de 5% participam da eleição. Então, o problema todo da eleição está na decisão de vocês. Só fazer um esclarecimento em relação ao debate. Quem puxou o debate não fomos nós, esse debate é organizado pelo CAOC. Então, assim... Sim, mas ele é resultado do processo eleitoral. Eu posso não ser interrompida? Eu gostaria de, se vocês querem se manifestar depois, vocês podem usar o seu direito de resposta, que vocês não usaram. Sim, mas assim, foi realmente uma coisa... O calendário eleitoral, ele foi tirado há muito tempo, mas assim, realmente é época ruim, tem Semana Santa, não é ruim para vocês, é ruim para todos nós, né? O debate foi organizado pelo CAOC, teve um tempo curto de divulgação, acho que isso também é resultado desse tipo de divulgação. E outra coisa, vamos ser bem sinceros, estamos na faculdade de medicina, 20 pessoas até me surpreende. Se acompanhar a política que é feita aqui há muito tempo, num histórico de despolitização dos estudantes, que se arrasta aí há mais de 10 anos, 20 pessoas, considerando que todos são calouros quase, me surpreende um pouquinho. Voltando ao que eu estava falando sobre as assembleias, porque acabou meu tempo. A gente acredita que as assembleias são ferramentas muito importantes, mas a questão é, quando a gente começa a chamar a assembleia o tempo todo, acontece que elas ficam esvaziadas. Ano passado, as 2 últimas assembleias do ano que foram, não as que foram convocadas acima da hora, essa a gente já fez autocrítica, mas tiveram assembleias que foram convocadas com pelo menos uma semana de antecedência e que tiveram 30 pessoas. A gente não acha que a Assembleia é democrática só por ser uma Assembleia. A gente acha que a Assembleia é democrática quando os estudantes estão no momento de ascenso e enxergam na Assembleia uma forma de se mobilizar. A Assembleia por Assembleia não cumpre esse papel. E a gente está sempre aberto para ouvir posições contrárias às nossas nos outros espaços do movimento estudantil, que acho que é importante destacar também. A reunião ordinária do DCE, apesar de não ser aberta a voto, é aberta a voz, e isso é um espaço muito importante que a gente quer revitalizar se a gente ganhar essas eleições e fazer o seu espaço mais atrativo para os estudantes. Também tem os CCAs, que não é que a gente bota a culpa neles, é que a gente, de fato, tem que analisar política em conjunto com os CAs, que disseram que fazer eleição durante greve é horrível. Então, o que a gente adiou para o início do semestre seguinte. É simples assim. A chapa USP contra o golpe quer usar o direito de resposta ou você abstém? Tá. A gente tem 3 perguntas, a plateia não gostaria de fazer mais nenhuma pergunta? Nós temos 2 perguntas direcionadas a fazer a Primavera e uma USP Nova. Ninguém mais? Seria bom. Alguém faz uma para eles aqui, ó. Mas é adequado, no Moser Nash. É adequado. Seria. Mas se a plateia não desejar, tá bem. Você disse que é um nome e qual a chapa, é isso? Se você quiser fazer a pergunta
oralmente, você pode escrever só seu nome e a chapa. Se você prefere que eu leia a sua pergunta. Não, eu quero falar. Tá bom. Tá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta à USP contra o golpe? Ninguém? Você tem duas lá? Por que não bota uma pra cá? E aí fica uma pra cá? Então, mas é porque o problema é que isso é destinado à chapa, né, especificamente. Não sei se caberia. O que eu proporia a vocês é ser... Caso, a gente só tem 4 perguntas que foi estipulado, né? Por favor. Faz uma pra cada e dá um tempo, a gente pode pensar numa outra. Deixa a última da primavera pra depois. Pode ser. Bom, nesse caso, se vai haver uma pergunta ao USP contra o golpe, então a pergunta em relação a fazer a primavera vai ser sorteada, tudo bem? Tudo bem, se eu sustenei dele, depois a gente... Tá. Pergunta é do Bruno, para fazer a primavera. Você gostaria de falar? Eu quero falar assim. Pá, tudo bem? Sou o Bruno, eu sou estudante de Faculdade de Direito. O que a gente vê do DCE, especialmente aqui na Faculdade de Medicina, na Poli, muitas vezes o DCE faz um processo muito parecido com o que eles acusam os outros de fazer com eles. Eles criminalizam certas entidades. Por exemplo, o Show Medicina, por exemplo, as extensões aqui da Faculdade de Medicina, por exemplo, Integra Poli. Tudo bem, a gente conhece que tem certos defeitos, mas criminalizar uma instituição por besteiras que as pessoas fazem é a mesma coisa, talvez, que o Rodas faça com vocês, o Zago faça com vocês. Me parece que qualquer coisa que aconteceu nesse momento, nessas extensões, tenha que ser apurado, tenha que ser punido, tenha que ser todas essas coisas importantes que acontecem. Só que você destruir um método representativo dos estudantes por sua vontade, me parece um pouco complicado. Eu queria saber por que, tipo, vocês, ao invés de vocês propõem a extinção muito claramente na sua proposta de vocês, nos posts de vocês, isso fica claro, e não a reformulação. Eu realmente não entendo isso, porque é a extinção e não a reformulação. Bom, então, vamos lá. Em relação ao Integra Poli, nunca foi proposta extinção do Integra Poli, acho que reformulação com certeza, na medida que existem absurdos de fato acontecendo. Em relação à criminalização dessas instituições, você citou o Show Medicina, então eu vou lembrar um pouco que 2015 foi um ano de CPI. Né? Então, não foi o DCE que criminalizou nada. Né? Essas instituições elas não estão sendo processadas e investigadas pelo Ministério Público à toa. A Promotoria de Direitos Humanos não tirou da cabeça delas que, de repente, o Show Medicina é uma instituição que vamos investigar isso aí, acho que tem algo errado. Vou lembrar que o Show Medicina era uma instituição que, sim, segrega por gênero, né? Sim, existia prostituição, sim, existiam trotes, as pessoas foram parar no hospital diversas vezes por causa do show. A Atlética, daqui na Medicina, por exemplo, já que estamos falando de instituição que, teoricamente, criminalizamos, mas que não é uma ação do DCE, né? Isso aqui é Ministério Público, isso aqui é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está sendo investigado tanto pela Promotoria de Direitos Humanos, por práticas como Pascu e coisas do tipo, que acontece na Calomed, na Intermed, não preciso nem ficar elencando, a gente vê aí absurdos diariamente, né? Assim, toda Intermed tem todo dia algum relato. Então, assim, não parte da nossa cabeça. O que a gente está propondo é que trotes sim sejam proibidos, trotes sejam extintos, que esse tipo de coisa não aconteça. Então, assim, se a Faculdade de Medicina, por exemplo, está sendo investigada pela Promotoria de Direitos Humanos ou pela Promotoria do Patrimônio Público, sim, não veio da cabeça do DCE, certo? Eu gostaria de perguntar aos participantes e à mesa se a mesa que concede direito de réplica e tréplica, ou se é só a pergunta e a resposta. O que vocês preferem? Então, assim, a pergunta é essa, né? Então, pergunta e resposta. Acaba aqui, vamos para a próxima pergunta, ou réplica e tréplica? O que vocês preferem? É uma pra cada. É uma para cada chave. Tá, então, encerrado a pergunta e resposta.
Pergunta para Levante Lute, você... caso não aconteça uma pergunta para USP contra o golpe até o final das demais perguntas que eu tenho na mesa, a gente vai abrir para a segunda pergunta da Fazer a Primavera. Oi, eu sou a Maria, eu sou aqui da Medicina também, sou caloura. Então, eu não acompanhava essas questões da DCE e da USP, óbvio, antes disso, mas eu vim para o debate esperando que ia ser do jeito que foi, mas assim, ao longo do debate eu não vi nenhuma pauta clara, eu não vi nenhuma proposta clara das chapas. Mas como eu tenho que direcionar, eu direcionei para o Levante Lute e eu queria saber quais são as suas principais propostas, caso vocês sejam eleitos, assim. Pode ser, não sei, as principais. Pode ir? Sim. Então, peço perdão assim, se o debate não foi rico nesse sentido, né? Às vezes a gente cai em outras questões, mas é importante o que você trouxe. A gente entende primeiro que o DCE tem que ser uma entidade mobilizadora, né? Que construa um movimento estudantil diariamente e que esteja na base dos estudantes. Então, assim, de propostas concretas, por exemplo, a gente quer construir o jornal do DCE, a gente quer revitalizar o site do DCE, a gente quer fazer debate, a gente quer levar calorada unificada que acontece no Butantã para todos os campos, e a gente quer, né, de forma geral, que ele esteja presente no dia a dia e que construa a força social necessária para a gente transformar essa universidade. Assim. Isso são todas as propostas que a gente traz há muitos anos, né, e tipo, enfim. E aí, enquanto lutas, né, que a gente acha que são as lutas prioritárias para o movimento estudantil hoje, a gente acha que a universidade ela tem que estar a serviço do povo. Para isso, a gente se coloca enquanto a necessidade urgente de a gente conquistar cotas, né, raciais e sociais aqui na universidade, lutar por mais permanência, fortalecer a extensão popular, né, para que, de fato, a gente contribua com o desenvolvimento social, né, com a sociedade brasileira e seus problemas, e o combate às opressões, né, que é isso, no final das contas, se a gente não se sente à vontade nos nossos meios acadêmicos, se a gente não pode ser, se a gente está sofrendo violência, nada disso faz sentido também. É isso das nossas principais propostas. Tem mais, né? Mas sim, as principais. Tá, a próxima pergunta é destinada ao Spinova. A Malu gostaria de fazer a pergunta oralmente ou eu leio? Tá. Quais as propostas da chapa com relação às lutas das mulheres e qual o espaço das mulheres na chapa, principalmente na USP, considerando inclusive que a chapa conta com com 2 membros do Show Medicina, uma instituição machista onde há uma clara divisão entre a função de homens e mulheres. 1 minuto e meio. Bom, eu queria falar primeiro em dados que mais de 50% da chapa USP Nova é composta por mulheres. Oi? Não, a gente tem mais de 50% e foi por livre e espontânea decisão de cada um dos membros da USP Nova participar da chapa. Nós queremos fazer, sim, formações. A gente entende que o feminismo ele não pode ser imposto. Ele tem que agregar todo mundo. Ele tem que atingir as pessoas. Não adianta nada eu chegar num cara, pressionar ele na parede e fazer ele engolir o feminismo. Porque ele simplesmente vai tomar repúdio por isso. E eu gostaria que vocês não rissem da minha resposta, porque a minha linha é feminista. Se não é de vocês, eu sinto muito. Sobre o Show Medicina, eu não faço medicina. Não sou daqui. Quem vai falar melhor é o Murilo. Eu faço parte do Show Medicina. Sobre o que foi citado do show, eu posso dizer sinceramente que não presenciei nenhum caso de abuso, de assédio. Não estou negando nenhuma denúncia. Se alguém se sentiu ofendido, tem mais a que denunciar. Mesmo se eu tivesse presenciado, eu mesmo denunciaria. Agora, não reconheço no show algo que deva ser banido. Isso é repressor, isso é opressor. Sobre propostas concretas, uma coisa que a gente está falando há muito tempo, que poderia ser implementado para difundir o debate institucional, grupos focais dentro da graduação, colocar, no nosso caso, primeiro ao 6º ano, debater feminismo, debater racismo, outras pautas que a gente tem que deixar para discussão, tem que discutir, não adianta só impor uma visão como está sendo apregoado por aí. Tem mais
Mais 10 segundos. Tudo bem. Alguma pergunta para a chapa USP contra o golpe? Tá. Então, se ninguém se opor, eu farei a segunda pergunta agora a fazer a primavera. A gente pode? Que era uma pergunta da plateia, né? Então, infelizmente não. Só um momento. Aliás, a pessoa que fez a pergunta gostaria de falar? Os cursos da saúde estão sofrendo com o atual desmonte do hospital universitário. Que propostas a chapa apresenta para reverter esse quadro? Bom, do que a gente viu aqui no debate, a gente vê que todas as chapas têm acordo em pautar a desvinculação do HU, né? A questão é que pautar a desvinculação do HU, que a gente coloca aqui, não é simplesmente pautar a desvinculação do HU. O Zago já afirmou que o HU, a partir do momento que for desvinculado, vai virar o 7º Instituto do HC. Isso significa que ele vai ser para a gestão da FFM, o que significa que a gente vai ter que vir com um posicionamento muito forte em relação à privatização no ambiente universitário, né? Então, assim, para além disso, apesar do Zago já ter isso como dado, lembrar que ainda existe possibilidade de movimentação estudantil em relação à desvinculação do HU, né? Apesar de ele falar que isso vai acontecer e que não tem discussão, a gente tem como se organizar e tentar barrar isso. E é por isso que a gente está construindo essa chapa, o debate de saúde, com mais força que a gente consegue. Essa chapa tem quase 60 estudantes da área de saúde, né? 8 da medicina, 20 da enfermagem, 10 da psicologia, tem o pessoal da farmácia, tem o pessoal da nutrição. Então, assim, a ideia é que a gente consiga fazer um debate responsável sobre isso, lembrando que foi a luta em 2014, que não foi uma luta totalmente vitoriosa, afinal a gente teve a desvinculação da GAHAC, mas colocar isso para agora e reativar a movimentação. Então, diante disso, né, esse sábado já vai ter uma reunião geral, né, junto com o Sintusp, que a gente vai pautar justamente isso, e a reorganização dos setores junto aos trabalhadores e à população. Então, já estamos trabalhando na questão da desvinculação. Tá, as demais chapas, eu vi um incômodo em relação a quando a Fazer a Primavera disse da desvinculação do HU. Sem problemas? Vocês já fizeram uso do tempo? Tá, então... A justificativa do direito de resposta é que vocês comentaram que as chapas aqui seriam a favor da desvinculação e seriam um ponto pacífico. Foi isso exatamente o que você falou. Eu acho que você se confundiu na fala. Você quis dizer isso, talvez. Eu espero que você queira ter dito isso, mas você falou o contrário. Posso fazer uso do tempo? Você pode fazer uso do tempo, contanto que a Fazer a Primavera tenha dito de fato que vocês são a favor de uma coisa que vocês não são. Aconteceu isso? Zanilete, é isso, mas acho que já está claro que isso não é feito isso. Mas é que você comentou dessa forma. Tudo bem, se foi um equívoco, então acho que não é necessário o direito de resposta, né? O que eu quis dizer é que todo mundo é contra, eu acho que conforme eu fui falando, deu para entender, né? Tá. Uma última consideração antes da gente encerrar o debate. Alguém da plateia não se sentiu contemplado com alguma das respostas? Tudo bem, então eu gostaria de encerrar o debate, agradecer a sua participação das chapas. Precisa de fechamento das chapas? Já não... Tá bom, eu vou conceder 2 minutos a cada chapa então de fechamento, tudo bem? Começa na mesma ordem da apresentação, né? Oi? Olha, por mim tudo bem. Tudo bem, A única coisa que muda é a ordem.
Não, tudo bem. Vamos aí. É porque é difícil, né? Porque a gente é das chapas tipo, parte da gente fez parte da situação, então a gente é a chapa da situação. Então a gente vê um monte de acusações, provavelmente agora na volta, onde a gente vai falar um monte de acusação, que a gente, inclusive, em parte já reconheceu que algumas delas são verdade, mas acho que a gente precisa ter a honestidade de falar sobre o programa que a gente está tentando construir, que não é o mesmo programa da Manifesta, que não é o mesmo programa do Pra Virar USP do Avesso, que não é o mesmo programa da Não Vamos Adaptar, ou sei lá que outras chapas que existiam antes, porque eu particularmente nem estava na USP. Mas o que a gente quer dizer é que, de fato, o que a gente tem em comum com aquelas outras chapas é a força que a gente dá para a unidade entre vários setores diferentes, que tem concepções diferentes, que tem visões de mundo diferentes, e como isso é importante para a gente conseguir se unificar na luta. E aí, o que a gente aprendeu a partir da experiência, que deu bastante errado no ano passado, é a necessidade de cada vez mais incluir mais pessoas na construção do DCE, seja via debates de formação de chapa, mas também levando o DCE mais presente nos cursos. A gente acredita que esse ano vai ser um ano de muita mobilização, a gente já tem um calendário bastante chamativo, e o que a gente precisa fazer é conseguir concretizar esses debates de momentos que vão acontecer, do tipo o CO, 19 de abril, que vai debater regime de dedicação exclusiva dos professores, que é uma questão muito delicada, porque pode limitar o tempo que os professores têm para se dedicar à universidade. Também em junho a gente vai ter um CO para debater questões a formas alternativas de acesso, que a gente quer muito pautar cotas em conjunto com o movimento negro da USP. Então a gente tem um calendário só nesse semestre já está bastante atribulado, sem contar com a possibilidade